Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês relacionado à fé. E tem muito a ver com aquilo que o salmista disse. Ele disse, cri, por isso eu falei. Eu cri, por isso que eu falei. Normalmente você vai sair falando por aí o que você acredita. Você não sai falando no que você não acredita. Eu já conheci pessoas, e a gente atende inúmeras pessoas. Pessoas que elas ficam falando tanto acerca de uma mesma situação, tanto. E você sabe que é uma história de guerra, uma mentira que ela está falando para você. Mas ela está repetindo isso para tanta gente, que a vida dela é assim, que a situação dela é assim, que para ela já é uma verdade. E de repente, quando ela está contando pela 20ª vez aquela história, ela já até imagina que na história aconteceu num parque, e realmente na cabeça a mentira dela tinha acontecido num parque, mas aí que veio um cachorro e que a folha caiu, ela até começa a melhorar a história. Por quê? Porque ela começa até a ter sentimentos em relação àquilo que ela ficou alimentando, que era uma mentira, certo? Então, nós vamos falar naquilo que nós acreditamos. Agora, deixa eu te dizer algo. Nós somos revestidos de autoridade por Deus. Então, o que você começa a falar, começa a ter peso aqui na terra. A Bíblia diz que se tem uma coisa que é inocente, não são as palavras. Se tem uma coisa que não pode ser inocente, é as palavras que saem da sua boca. Talvez você não se recorde, mas por intermédio das palavras foi que uma serpente gerou o primeiro pecado. Porque através de palavras, a serpente convenceu Adão e Eva a comer do fruto proibido. Palavras, se tem uma coisa, elas não são inocentes. Eu quero que você imagine o seguinte. A Bíblia diz em Romanos 10:9, que se eu creio no meu coração, na minha alma, no meu entendimento, na minha psique, se eu creio no meu coração, o que eu disse? Que aquilo que eu acredito eu falo. Se eu creio no meu coração que Cristo Jesus veio em carne, morreu por mim na cruz, ressuscitou ao 3º dia, se eu tenho essa convicção e eu confesso isso com a minha boca, eu sou o quê? Eu sou salvo, eu alcanço a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta bem excelente aqui para você. Talvez vocês estejam passando inúmeras situações na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, o que for, certo? Agora, de tudo, meu irmão, que poderia dar certo na sua vida, eu tenho certeza que isso que eu vou propor para vocês agora, vocês trocariam qualquer coisa por isso que eu vou propor agora a vocês. Exemplo, você está com um problema X, A, B, o que for. E eu proponho para você a salvação. Eu vou deixar claro para você. Imagine só, se você tivesse o privilégio de poder comprar o carro dos seus sonhos aqui agora e Deus te dá. Você tivesse o privilégio de aquilo que você quer que aconteça, que aconteça. Me diz uma coisa, teria sentido, valeria a pena você ter tudo o que você sonha ter, que tudo que você sonha aconteça, se no final da vida você for para o inferno? Adianta realizar todos os seus sonhos, ter a vida mais plena e feliz aqui na terra e no final você for para o inferno? Eu vou dizer, não vai te resolver nada, porque quando você chegar lá, você vai querer trocar tudo que você teve por aquilo. Eu não estou dizendo que coisas aqui que você tenha te levam ao inferno, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que a coisa mais importante que nós podemos obter de Deus, a coisa mais importante se chama salvação. Você trocaria tudo para ter salvação. Agora, pastor, como é que eu alcanço a salvação? Crendo com o coração e confessando para a justiça de Deus. Então, se a salvação, que é o máximo que Deus poderia me dar, me abençoar, eu adquiro com convicção e confessando, falando, meu irmão, deixa eu te dizer que todas as demais coisas é dessa forma que se conquista e se planta quando se refere a Deus. Deixa eu dizer algo. Satanás, ele tem entrado no meio da igreja, ele tem entrado em nosso meio e tem tentado enganar a gente. Fazendo sabe com o quê? Com que a gente vive uma fé nos sentidos. Para que eu pense assim, eu não senti que Deus está aqui hoje. Eu vi que não me arrepiou inteiro. Eu não chorei. Não aconteceu aquilo outro. E você quer dizer que Deus não estava no negócio porque você não sentiu aquilo. Mas deixa eu te falar, a fé não tem nada a ver com você estar sentindo ou não se é o dia perfeito. É por isso que há um texto que diz, hoje é o dia que o Senhor fez para que você se alegre nele. A Bíblia já diz como é que tem que ser. Fé, meu irmão, são convicções.
independente das circunstâncias que você está vivendo, como Jó esteve vivendo. Jó tinha tudo e de repente perdeu tudo. E aí a esposa dele chega para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, uma convicção dentro dele, dizia: olha, eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que tudo diga ao contrário. E ele vai se levantar em meu favor no tempo oportuno, no tempo que ele quiser. Isso é fé, meu irmão. É quando você está literalmente guiado por convicções, não por sentimentos. Não é pelo que você sente que você vai ser regido, mas você vive por fé. Agora, uma coisa muito interessante que nós temos que ter em mente aqui, é que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Abraão, a gente vê Davi, a gente vê Josué, a gente vê feitos extraordinários na Bíblia. E você diz: eu não tenho a fé que Abraão teve, o pai da fé. Eu não tenho a fé que Davi teve. Eu não tenho a fé que Josué teve. É por isso que coisas extraordinárias não acontecem na minha vida, porque eu não tenho a fé desses homens todos que estão na Bíblia. Mas eu quero dizer para você, num texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, vai abrir no telão, você não precisa abrir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, há um texto que você precisa entender esse texto. Olha o que diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Meu irmão, não é que você vai ter, você tem o mesmo espírito de fé. Deixa eu te dizer que a fé é um espírito. A fé é um espírito, é o que está dizendo aqui. Se você andar com pessoas que não têm fé em nada, possivelmente elas vão contagiar você para pior. Se você anda com pessoas que têm um up para cima, a fé que as coisas vão dar certo, elas te elevam para que aquilo dê certo. A energia, o espírito que carrega é diferenciado. Nós vemos na Bíblia que certa vez Moisés ele chegou pronto para dominar a terra prometida, que eles andaram mais de 40 anos para conquistar aquilo. E a Bíblia diz que Moisés manda 12 espias vigiar a terra, dar uma olhada na terra antes que eles dominem a terra. Quando os 12 vão lá olhar a terra, eles estão olhando a terra, eles voltam de espiar a terra, e quando vão contar para os demais, o que é que eles viram? 10, a Bíblia que diz que 10, com as suas palavras, infamaram todo o povo. Com as suas palavras, disseram: é impossível que nós entremos lá. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer, porque aos olhos das pessoas que estão nessa terra, que nós achamos que é a terra que Deus prometeu para nós, essas pessoas são gigantes. Quando eles olham para nós, nós somos gafanhotos. Então, a Bíblia diz que de 10 espias, esses 10 começaram a falar, e prejudicou o coração de milhões de pessoas. E a Bíblia diz que esses 10 e as milhões de pessoas que estavam ali, ninguém entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque a fé deles foi corrompida. O espírito de fé que estava sobre eles foi corrompido. Agora há 2 que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Sabe o que Deus falou acerca desses 2? Deus disse assim: olha, nenhum do povo vai entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb, esses 2 têm um espírito diferente dos demais. Esses 2 têm um espírito diferente. Deixa eu te incentivar hoje a que você tenha o espírito de fé. Espírito de fé, e tome posse dele todos os dias. Deixa eu te dizer que o espírito de fé não tem nada a ver com o que você sente, não tem nada a ver com o que você pode fazer, não tem nada a ver com o que você merece ou não, tem a ver com o que você crê e o que você declara. Sabe, eu fico intrigado e eu quero falar com vocês que existe o tipo de fé de Deus. Sabia que Deus tem fé? Olha a pessoa do seu lado e fala: Deus tem fé. Agora deixa eu dizer algo para você. Você sabe que tipo de fé Deus tem? Qual é o tipo de fé de Deus, você sabe? Eu quero que vocês leiam comigo Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. O tipo de fé de Deus. Olha só. Jesus Cristo falando: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede receber, e tê-las-eis. Versículo 25. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Pode parar aí, que era só até o 24. Mas vamos lá. O que o texto está dizendo? Que quando eu peço algo orando, não duvidando, até os montes se mexem de um lado para o outro. Se eu mandar o monte sair dali para o outro lado, acontece. Agora entenda, crer não duvidando e declarando. Meu irmão, só um parênteses aqui, quando Jesus fala em monte aqui, ele não está falando de uma montanha literalmente, tá? Os judeus, na época, se referiam a monte como um problema, como uma situação adversa, como uma situação contrária. Então, o que Jesus está dizendo, olha, quando você vê uma situação, você vai orar, você vai declarar, e essa situação vai se mover. Eu acho que tem que segurar ela aqui, ó. Seguradinha. Tem escolinha para criança lá atrás, aqui, ó. Um salva-vidas, alguém pode direcionar, ajudar a princesa aqui. Porque tem escolinha para criança. Um salva-vidas pode vir aqui e tá direcionando ela aqui para uma escolinha, porque senão ela vai ficar me vendo. Já tem uns que já dormem sozinho me vendo, imagina uma criança aqui. Criança foi feita para brincar, tem que ir para o cultinho, para a escolinha, para o linguajar dela, né, princesa? Não ficar ouvindo o pastor. Se os adultos tem um que outro que já dorme, imagina você tem que brincar. Vai lá com o tio. Olha só, meus queridos. Marcos 11, versículo 23, diz o seguinte. Que aquilo que a gente crê e não duvida e ora, acontece. Agora, veja, fica claro o tipo de fé que Deus tem. Quando Deus ele olha para a terra, ele fala assim, olha, está escuro aqui. Então, que haja luz. E o quê? Houve luz. Ou seja, ele chamou à existência aquilo que não existiu, pelo poder da sua palavra. Veja bem, ele olhou para a água e falou, água, que você produza todos os animais marinhos. E foram produzidos. Ele olhou para a terra e falou, terra, que você produza todo tipo de árvore que darão frutos. Deus falou aquilo que ele acreditava antes de ver e aconteceu. Meu irmão, aí eu começo a entender que tipo de fé eu tenho que ter, o tipo de fé de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão foi subir ao monte para sacrificar o seu filho perguntou para ele o seguinte, pai, cadê o cordeiro? Eu não estou vendo o cordeiro. Sabe o que Abraão disse? Filho, Deus proverá. Deixa eu te dizer uma coisa, Davi antes de matar o gigante, ele falou para o gigante, olha, ainda hoje, antes de matar o gigante, ainda hoje eu corto a sua cabeça e vou dar para as aves do campo. Quando o povo estava ao redor do muro de Jericó, dando 7 voltas ao redor do muro de Jericó, Josué disse o seguinte, olha, na 7ª volta vocês vão fazer o quê? Vocês vão gritar. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te dizer algo. Coisas vão se concretizar na sua vida quando você abrir a boca e começar a falar acerca daquilo. Quando você começar a determinar acerca daquilo. A Bíblia diz o seguinte, que Elias orou fervorosamente e na terra não choveu por 3 anos e meio. Ele orou fervorosamente e na terra não choveu por 3 anos e meio. Agora eu me pergunto, pastor, que tipo de oração é essa, oração fervorosa? Que tipo de oração é essa? Eu vou te dizer que tipo de oração que é a oração fervorosa, meu irmão. A Bíblia diz que Elias foi lá orar e falou, Senhor, que a terra não chova nem caia orvalho da terra por 3 anos e meio. Aí ele vai lá para o rei e fala, ó rei, eu acabei de falar com Deus, eu acabei de orar, falar com Deus Todo-Poderoso, e eu tenho um recado para te dar, rei. Nos próximos 3 anos e meio, enquanto eu não disser nada, não cai nem chuva e não cai nem orvalho aqui nessa terra. Sabe o que Elias fez? A oração fervorosa dele foi orar e declarar aquilo que iria acontecer. Há coisas na sua vida que não acontecem porque você só ora e não começa a declarar como se já tivesse acontecido. Aí a Bíblia diz que depois desses 3 anos e meio, ele falou, olha, agora eu quero que chova. Aí a Bíblia diz que ele vai
ele dobra o seu joelho, ele ora e fala, Senhor, que venha a chuva, que caia a chuva sobre a terra. Aí ele ora e vai lá perguntar para o rapaz, rapaz, caiu chuva? Não, então eu vou orar de novo. Aí ele ora, cai a chuva da terra. Aí vai lá o rapaz e vê, não tem nada no céu. Por 7 vezes Elias manda o seu ajudante ir lá ver se tem alguma nuvem. O ajudante volta, fala, Elias, tem uma nuvem lá, do tamanho da mão do homem. Elias fala assim, então faz o seguinte, corre lá no rei e avisa para ele que se ele não correr direto para o palácio, ele vai morrer afogado onde ele está de tanta água que vai cair. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é alguém que só ora, é alguém que declara e chama à existência aquilo que por hora não existe. É isso que falta para mim e para você. É isso que falta para mim e para você. Agora Satanás tenta enganar a gente de diversas formas. Dizendo para nós que não resolve, que não adianta. Dizendo para nós que nós temos que ter uma vida perfeita, uma vida 100% santa, para que as coisas que a gente ora comecem a acontecer. Sabe, eu não sei se você sabe disso, mas certa vez Jesus ele estava caminhando, e numa das caminhadas de Jesus, ele se deparou com uma figueira. Ele olhou para a figueira, e nessa dele olhar para a figueira, ele percebeu que a figueira não tinha frutos. Mas talvez você não saiba, as folhas de figueira é maior do que a mão aí de um homem normal. As folhas de figueira são muito grandes, enormes as folhas de figueiras. E aí ele olhou para aquela figueira, viu que as folhas eram bonitas, eram grandes, mas não tinha fruto nem nada. Aí ele olhou para aquela figueira e falou assim, olha, que ninguém mais coma de ti. A Bíblia diz que a figueira secou da ponta dela até as raízes. Meu irmão, você imaginou uma árvore grande, secar toda até a sua raiz? Foi isso que aconteceu com a figueira. Alguns textos dizem que foi imediatamente, outros textos dizem que foi no dia seguinte. Agora, isso não tem importância nenhuma. Analise o seguinte. Quando Adão e Eva pecaram, algo aconteceu. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles enxergaram que estavam nus pelo Adão. E ficaram constrangidos, ficaram com vergonha de ver que um e o outro estavam nu. A Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira. Pegaram folhas de figueira e tamparam a sua nudez. Tamparam a sua nudez. Deus, ele chega e vê que eles estão vestidos com folha de figueira e fala, não é com folha de figueira. Aí Deus vai lá e mata o primeiro animal da terra. Foi lá e matou. Pegou o couro, a pele desse animal e cobriu os dois e disse, agora vocês estão, de fato, escondidos da vergonha de vocês. Meu irmão, quando Jesus Cristo, ele passa por aquela figueira e ele declara isso, o sinal que ele está dando para mim e para você, é que pouco importa se você parece bem bonitinho aos olhos das pessoas. Pouco importa. O que realmente importa é que o único que é capaz de justificar você é Deus. As folhas de figueira, a tua justiça própria, que você diz se merece ou não, eu errei, eu não mereço. Eu não estou vivendo uma vida 100%, não adianta eu orar nem declarar, porque minha vida não é 100% reta. Então não adianta eu ficar declarando aqui. Jesus Cristo amaldiçoou a justiça própria. Sabe por quê? Se tem uma única razão e um único motivo por qual você merece alguma coisa, é porque Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E essa é a razão na qual eu declaro que eu creio e eu falo. Porque Deus cria e falava, Ele crê e Ele fala, e eu creio e eu falo, e isso acontece na minha vida. Não deixe Satanás jogar na sua mente que é porque você não é uma pessoa da alta performance, porque você é uma pessoa que não é merecedora. Porque, meu irmão, Jesus Cristo morreu na cruz por você. Não há coisa que você não mereça da parte de Deus. Romanos 8,32 diz como, de que forma, aquele que foi capaz de dar o seu único filho, não vos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou encerrar daqui a pouquinho. Quando Deus quis conhecer o coração de Abraão, sabe o que ele pediu a Abraão? O filho. E Abraão foi lá levar o filho. E Abraão estava para matar o filho, e Deus disse não. Abraão, você não precisa matar o seu filho, porque agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você tem um relacionamento comigo.
Sabe qual que é o grau de prova de amor de Deus? É o Filho. E se Ele já entregou o Filho para você? Se Ele já entregou o Filho por mim? Deixa eu te dizer, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o quanto você merece, o quanto você é bonzinho. Porque, meu irmão, deixa eu te contar um segredinho aqui. Se for por quanto você é extraordinário, você nunca vai receber nada. Porque se você tiver que cumprir um parâmetro legal de lei, deixa eu te dizer, você está arrebentado, porque você não consegue. O único que conseguiu cumprir a lei foi Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo Jesus veio não para abolir a lei, Ele veio cumprir a lei e Ele cumpriu, foi o único. Hoje, você tem o direito conquistado na cruz do Calvário, de com a sua boca confessar, com o seu coração crer, e coisas extraordinárias acontecem. Agora, muitas coisas não têm acontecido na minha e na tua vida, sabe por quê? Porque você não tem exercido a autoridade que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, sobre a tua casa. Coisas não têm mudado na sua casa, meu irmão, não é porque você não segue todos os princípios, certo? Não, isso é algo que Deus falou comigo. É porque eu não tenho declarado as coisas certas. Coisas não têm mudado na minha vida, é porque eu não tenho crido e declarado. Sabe por quê? Porque não tem nada que eu faça de extraordinário. Se eu quero que Deus comece a atuar, a fé de Deus não é o quanto eu faço, a fé de Deus é o quanto eu creio e falo. É o quanto eu profetizo acerca daquilo. Os profetas mandavam fogo do céu, sabe como? Fazendo chama? Não, crendo e falando. O extraordinário de Deus vai vir na sua vida quando você crê e falar. Quando você crê e começar a decretar. E eu te digo, pastor, mas eu tenho deficiência na minha fé. Fica tranquilo que o Espírito vai ajudar você nessa tua fraqueza. Agora continue falando, porque até o mentiroso, quando fala uma história para ele, começa a ficar verdade. Começa a ver o seu milagre como verdade. Como pastor, comece a falar ele. Fale, fala. Eu seco esse câncer que está sobre meu corpo agora no nome de Cristo Jesus. Pode ser cada ponta raiz. Eu seco agora no nome de Cristo Jesus essa enfermidade que está tentando tirar a minha paz. Eu declaro agora que a minha vida é uma vida de vitória, a minha casa é uma casa de bênção. Eu declaro no nome de Cristo Jesus que eu e toda a minha família nós serviremos a Deus. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu irmão, crer importa falar, porque quando eu creio eu falo. Por isso eu criei e falei. Quer que Deus comece a atuar, meu irmão? Ah, pastor, eu tenho que seguir tudo certo, tem que ser certo. Não, meu irmão, isso é consequência de uma vida de crer em Deus. Qual vida? De crer e falar, crer e profetizar, crer e profetizar. Deixa eu te dizer, quando Moisés estava perante o mar vermelho, Deus disse, Moisés, pega o teu cajado e toca as águas, porque as águas vão se abrir. Cajado é sinal de autoridade, meu irmão. Cajado é sinal de autoridade. Sabe qual foi a autoridade que está em mim e em você? O Espírito Santo de Deus. Então começa a usar essa autoridade que há no nome de Cristo Jesus na tua vida. Para de ficar pedindo para Deus mudar. Começa a declarar. A Bíblia diz que Deus colocou no homem um espírito falante. Cachorros latem, gatos miam, a vaca muge. O ser humano fala. Você nasceu para ser boca, canal de Deus. Jesus Cristo disse que pela tua boca você vai viver condenação ou bênção. Provérbios 18, 21 diz que você vai comer aquilo que você fala. No nome de Cristo Jesus, você tem autoridade de mudar a tua realidade através do que você declara. Não é pelo que você faz, meu irmão. Aliás, o que você faz tem grande valia, tem grande poder, realmente. Mas o que você declara, você começa a tirar do teu esforço e começa a ver o agir de Deus na sua vida. Aqui, sabe por quê? Porque tem muita coisa na vida que você quer mudar e não vai conseguir. Agora Deus consegue.